Fechando com chave de ouro essa noitada maravilhosa, agradecendo a todo mundo e a Deus principalmente. Vamos cantar Cielito Lindo, gente. Está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, nós temos que ir embora. Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, nós temos que ir embora. Quem parte leva saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso eu não posso lembrar quando partiu meu grande amor. Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, nós temos que ir embora. Obrigado, meu povo! E aí, meu povo, meu povo e minha pova! Vamos hoje para a nossa última aula. É mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje é a nossa última aula de material didático. Ao longo das próximas semanas, eu continuarei aqui, sempre abrindo a sala, nesse mesmo horário, para quem quiser tirar alguma dúvida sobre a matéria, sobre o material. Até o fim do período, eu vou estar aqui fazendo essa aparição. Durante as próximas semanas, eu também vou disponibilizar aqui, no horário de aula, documentários, reportagens sobre saúde pública. Ninguém é obrigado a vir, não terá marcação de presença. Para quem tiver curiosidade, é só assistir durante o iniciozinho da nossa aula. Quem não quiser pode assistir depois, não tem problema nenhum, mas é tipo uma ideia para deixar vocês um pouco mais bem informados sobre saúde pública. Bom, então, iniciando as nossas atividades de hoje, porque nós temos matéria e material pachuchu para falar com vocês, eu sempre começo a nossa aula fazendo aquela pequena revisão da aula passada. Então, na nossa última aula, nós falamos do final da 8080 e da 8142. Da 8080, nós temos o artigo 14A, que traz a ideia da comissão intergestores bipartite, secretário municipal e secretário estadual de saúde, e a tripartite, municipal, estadual e ministro da saúde, atuando em fóruns de negociação que vão pactuar o que cada ente vai ter que fazer ou não pela saúde. Vimos que o artigo 36 da 8080 comenta que o plano de saúde é a base para que qualquer gestor de saúde possa informar o que ele vai trazer ou o que ele vai fazer para a saúde do seu município, da sua localidade. E vimos também que o plano de saúde tem que ser seguido à risca. O gestor não pode fazer nada que esteja fora do plano, exceto no caso de uma emergência, de uma tragédia, uma calamidade, aí ele pode fugir do plano de saúde.
Vimos a 8142, que, como o tio Alexandre falou, é o motor principal do SUS. Essa engrenagem, esse motor, quando gira, toda a legislação de saúde funciona. Então, a 8142, ela cria os conselhos de saúde. O artigo 3º fala dos valores que são repassados do governo federal para os estados e municípios, que esse repasse de verba acontece de forma regular e automática. Vimos também uma outra legislação, a NOAS, que trata da norma operacional de assistência à saúde. E o objetivo dela é dar uma maior equidade nos valores e nos recursos. A NOAS também traz o princípio da regionalização, ou seja, se criar regiões de saúde. Então, essa NOAS ela foi muito importante para nós, com o que a gente viu na aula passada. As regiões, por exemplo, aquele hospital em Itaperuna, o de Paraíba do Sul, os hospitais da Macrosul de Minas, você cria regiões de saúde para o atendimento da população. Vimos também que a NOAS trata da ampliação da atenção básica, ou seja, a atenção básica, que era o atendimento primário do município, que era um curativo ali, uma dipirona ali, ela foi ampliada para se criar as regiões e micro-regiões de saúde. Foi o que a gente viu com aquele velejador que teve um AVC em Búzios. Em Búzios, existe um hospital com um maquinário e a estrutura de média e alta complexidade, fizeram a tomografia nele e transferiram para Itaperuna. Então, essa é a região da saúde funcionando. Vimos também que a NOAS traz a história e a questão do gestor que utilizou mal a verba, a torneirinha da grana é fechada, suspende o repasse de verba e o município só volta a receber verba, o Estado só volta a receber verba depois que sanar os problemas. Hoje nós entramos, então, agora, nesse momento, no nosso último ponto, que são as últimas legislações SUS que eu trago para vocês. E essas 4 legislações são importantíssimas para quem pretende atuar no direito médico com foco na saúde pública. Vamos falar da Política Nacional de Humanização, a Política Nacional de Atenção Básica, o Pacto pela Saúde e a última legislação, a 7.508, que fala dos medicamentos e dos serviços do SUS. Então, eu começo com a Política Nacional de Humanização, PNH, de 2004, também chamada de Humaniza SUS. A ideia do Ministério da Saúde, quando criou o Humaniza SUS, foi fazer uma maior valorização, tanto dos usuários, pacientes, dos trabalhadores, profissionais da saúde, e dos gestores, secretários de saúde e ministro da saúde. A partir da Humaniza SUS, a gente tem como valores a autonomia do usuário, a autonomia do paciente, o seu protagonismo, ou seja, estar à frente do sistema, a corresponsabilidade para acabar com o que a gente viu lá na primeira unidade, o jogo de empurra, não foi comigo, não é comigo, é o secretário de lá, é o secretário daqui. O estabelecimento de vínculos, é criar um vínculo entre o paciente e o médico. O que a gente viu lá no Hospital de Itaperuna, o paciente ele pode escolher o profissional da saúde. Então, esse vínculo, e é comprovado, o vínculo faz um atendimento melhor do paciente. O profissional da saúde, ele reconhece o paciente. Oi, dona Maria. Oi, seu José.
oi, seu isso, oi, dona aquilo. Ele se lembra de todo o histórico do seu paciente, na medida do possível, claro. E também ela trata da construção de redes de cooperação e participação, redes de atendimento. A metodologia principal do Humaniza SUS é a inclusão dos sujeitos, é trazer os sujeitos para dentro do sistema. E tem como princípios a valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social de todas as práticas de atenção do SUS, o compromisso dos direitos do cidadão junto ao SUS, e não só direitos, como também os seus deveres, o respeito às reivindicações de gênero, cor, etnia, orientação e ou expressão sexual, o atendimento para segmentos específicos, atendimentos específicos para populações negras, população no campo, extrativista, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, assentados em programas de terra, programas agrários. Fortalecimento da equipe multiprofissional, ou seja, o Hospital SUS não vai ter só médico e enfermeiro. O Hospital SUS tem médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta. Isso para criar a transversalidade, ou seja, o atendimento mais próximo da localidade do paciente, para evitar ao máximo transferir ele de municípios e criar-se grupalidades, grupos de atendimento, grupos de trabalho. O Humaniza SUS também vai falar da construção de redes solidárias, redes de trabalho comprometidas com a produção da saúde, fazendo com que eu tenha melhores e maior quantidade de casos de alta hospitalar, de cura. Como a gente falou já, construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos. O paciente SUS ele está à frente do sistema. A ideia da corresponsabilidade é o fim do jogo de empurra. Se o município não atende, vai para o município B, vai para o município C. É aquele exemplo bobinho que eu falei na aula passada. Aqui nesse município eu tenho muito idoso, eu tenho muita criança e muita mulher. Então, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança. Ah, mas eu tenho uma mulher aqui que precisa de atendimento. Encaminha para lá. Esse gestor vai ser corresponsável junto a esse, no encaminhamento, no recebimento e depois na devolução do paciente, se for o caso, com a contrarreferência. Fortalecimento do controle social, ou seja, fortalecimento da 8142, fortalecimento da população participando, verificando, cobrando, fazendo parte dos conselhos de saúde. E compromisso com a democratização das relações de trabalho, valorização dos profissionais da saúde, estímulo à educação permanente, e a gente vai ver, o governo federal ele disponibiliza verba para os profissionais do SUS estarem sempre estudando, ou seja, estarem sempre em constante evolução de conhecimento. E a valorização da ambiência. E o que é essa ambiência? É o paciente se sentir bem naquele local. A ambiência tem a ver com um local onde você se sinta bem, onde você se sinta bem recebido. Então, a ambiência pela Política Nacional de Humanização faz com que as salas de espera, os profissionais de saúde tenham uma sala de descanso separada em apartado,
o paciente ele vai ter uma sala de espera confortável, digna. Isso é o que a política de humanização prevê e determina. Como exemplo de ambiência, eu trago dois aqui que eu considero muito interessantes. Um deles eu já presenciei. Governo de Roraima, respeito à cultura. HGR passa a dispor de pajé no serviço de saúde. Nesta sexta-feira, dia 19 de abril, dia do índio, dia dos povos indígenas, não se fala mais dia do índio, né? Eu, quando era criança, era dia do índio, hoje é dia dos povos indígenas. Ficou marcado com uma ação realizada pelo HGR, Hospital Geral de Roraima, ao incluir a presença do pajé no serviço de saúde. Ou seja, é o que a gente falou lá naquelas primeiras aulas do chá, é fazer com que o paciente se sinta bem, se sinta no seu ambiente. Isso é ambiência. E aí, olha essa imagem do Hospital de Roraima. Dá uma olhadinha ali à esquerda, a profissional de saúde de Cócoras. Olha a entrada do hospital com elementos que lembram a população indígena. Então, está ali, ó, referência hospitalar no estado, o HGR atende tanto a população local quanto de outros países. Está na fronteira. Então, de 1º de janeiro a 12 de abril desse ano, eles receberam 915 pacientes indígenas, aldeados, não aldeados, enquanto que o resultado no ano anterior foi de 3.584 atendimentos. Então, vejam, olha como você vai conquistando o cliente com o ambiente. E agora, para os meus queridos alunos de Porto Velho, de Paraná, adaptado à cultura indígena, Hospital Bom Pastor. Já ouviram falar dele? Conheço o Bom Pastor, no meio da floresta em Rondônia. Então, vejam, uma das instituições que tem foco nesse público indígena, é o Hospital Bom Pastor, lá em Guajará-Mirim, talvez perto de vocês, mais perto do que a mim, né? Em Rondônia, no norte do país, fronteira lá em cima com a Bolívia. A unidade de pró-saúde ela é referência para 54 aldeias da região. 90% só é acessível por meio fluvial. Vocês sabem disso muito melhor do que eu. Então, vejam, isso é ambiência. Olha que barato. No Bom Pastor tem uma área para pagelança. Olha, eu acho isso sensacional. Olha as duas fotografias ali, as duas imagens. Para acolhimento dos índios, a unidade conta com rede na enfermaria. Então, aquela mãe indígena que está com a sua criança no colo, as duas mães, elas podem utilizar da rede, ao invés da maca. Ao invés de um leito, o paciente indígena que está mais acostumado com a rede, ele tem a opção de uma rede. Isso é ambiência. Isso é SUS que funciona. Vamos falar de um outro ponto que a PNH trata, que é o acolhimento. Então, a Humaniza SUS, ela diz que o acolhimento não é um espaço ou um local, é uma postura. Muito cuidado, porque muitos profissionais, principalmente da saúde e, infelizmente, do direito, acabam confundindo acolhimento com triagem. Triagem é outra coisa. Então, a ambiência é uma postura ética. Ela não pressupõe uma hora ou um profissional específico. Quem faz o acolhimento é um profissional com conhecimento. Ah, não é o serviço social? Ah, não é o psicólogo? Não. É um profissional que tenha saberes, que na hora que ele escuta o paciente, ele já entende quais são as possibilidades, as angústias, as necessidades daquele paciente. É aquele profissional que é capaz de fazer invenções, criações.
Então, o acolhimento, ele propõe ações com o objetivo de qualificar o atendimento do paciente na sua entrada da unidade de saúde, a partir da escuta das queixas, do que o paciente está sentindo. E aí a gente lembra a nossa terceira aula de responsabilidade, quando chega aquele idoso com 65 anos, dor no peito, braço formigando, que a pessoa que fez o acolhimento, não é nada não, senta aí, espera, daqui a meia hora você está sendo atendido. E o paciente veio a óbito. Então, acolher, fazer esse acolhimento é escutar, é perceber o que está acontecendo e encaminhar e direcionar o paciente, reorientar ele na rede. Não, ó, o seu caso é grave, deixa eu te estabilizar e deixa eu te encaminhar para outro local. Não, é aqui mesmo, a gente trata, a gente cuida. Então, isso é acolhimento. Acolhimento não é triagem, porque não é uma etapa do processo. O acolhimento vai acontecer o tempo todo. Então, eu vou acolher o paciente quando ele chegar no hospital, eu vou acolher o paciente quando ele for para o centro cirúrgico, eu vou acolher o paciente quando ele sair do centro cirúrgico, eu vou acolher o paciente e o familiar do paciente. Se o paciente vier a óbito, eu vou acolher aquela família. Então, acolhimento é isso. Ele acontece em todos os lugares e em todos os momentos da prestação do serviço de saúde. E dentre as ferramentas mais utilizadas para o acolhimento, a gente tem o protocolo de Manchester, que é a tecnologia de avaliação com classificação de risco, aonde aquele profissional que tem o saber, que tem o conhecimento, que ao escutar as reclamações do paciente, ele identifica as necessidades do paciente e se ele requer um tratamento imediato, se o problema dele tem um grave risco, se ele pode aguardar um pouco mais. Então, o objetivo desse acolhimento com esse protocolo Manchester é dar maior agilidade ao atendimento, a partir de um protocolo, uma receita de bolo já pré-estabelecida, dentro daquele grau de necessidade do paciente, do usuário, desde a hora que ele entra no sistema SUS, desde que ele está ali na porta de entrada do sistema. O atendimento não é mais por ordem de chegada, e sim por prioridade, por emergência. Quais os objetivos deste acolhimento com o protocolo de Manchester, desculpa. É descongestionar o pronto-socorro, é reduzir o tempo de atendimento do médico. Por quê? Porque o paciente ele é visto precocemente. Não sei se vocês já perceberam, mas eu percebo isso de um bom tempo para cá. Quando a gente chega num hospital, tanto público quanto particular, eu não sou atendido direto pelo médico. Eu passo por um acolhimento com um enfermeiro, um técnico em enfermagem, que já tira a minha pressão, que já vê minha temperatura, já pergunta o que está acontecendo, porque naquela escuta ele já vai verificar se é um caso de emergência, se ali vai tratar ou se vai encaminhar para outro lugar. Essa escuta é que determina se o paciente ele vai ser encaminhado, se ele vai ser estabilizado. É ortopedia? Não, aqui a gente não está. Não, a gente trata aqui. É infarto? Aqui não. Então, pede estabilidade. Então, esse é o acolhimento. Principalmente, informar para o paciente os tempos de espera que ele vai ter que ter e retornar sempre para os familiares as informações. Estabilizamos, estamos procurando uma vaga, ele vai ser operado, ele vai isso, ele vai aquilo. E esta classificação de risco, esse protocolo Manchester, ele é dividido em 5 cores. Então, eu tenho a vermelha, que é o caso urgentíssimo, é risco de morte,
0 minutos de atendimento. Eu tenho a laranja, que o paciente pode aguardar até 10 minutos. É um caso muito urgente. Eu preciso de um atendimento rápido. O amarelo, que o paciente pode aguardar até 50 minutos. É uma gravidade moderada. Eu tenho o verde até 120 minutos, pouco urgente. E eu tenho o azul até 240 minutos. E aí vem o problema, porque quando a pessoa que já conhece, o paciente já conhece, recebeu uma fitinha azul, começa a inventar um monte de problema para ver se é promovido de cor. E agora, não, mas olha, está uma dor aqui. Doutor, está tudo escuro, eu não estou vendo nada. Ai, eu não escuto nada. Começa a inventar problema para ver se a cor muda para ser atendido mais rápido. Mas aquele profissional que está ali no acolhimento, ele percebe o que é verídico e o que é irreal. Então, o protocolo de Manchester, ele tem aquelas classificações de cores, do não urgente até a emergência, e o Humaniza SUS, ele também trouxe os moldes para a Carta dos Usuários. E vejam, o nome certo é Carta dos Direitos e Deveres dos Usuários do SUS. Então, a ideia é a divulgação sempre desta carta para que o usuário, o paciente, saiba os seus direitos e os seus deveres. Então, a ideia é orientar a população. Isso é Humaniza SUS. Nós temos a PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica. E aí eu peço atenção redobrada de vocês. A PNAB, ela estabeleceu a revisão das diretrizes e das normas para reorganizar a atenção básica. Nós vimos na aula passada que a atenção básica ela foi modificada. Aquele hospital público municipal que fazia um beabá, que fazia um basicão, ele passou a dar um atendimento ampliado. Então, a atenção básica, ela passa a ser ampliada e ela abraça a ideia da ESF, a Estratégia Saúde da Família. E também traz a ideia do agente comunitário de saúde. Esses dois personagens são importantíssimos para o sistema público de saúde. Lembrem-se, ou tentem se lembrar, na aula passada, quando eu falo da Macrosul e trago as imagens, lá em Baipendi, a gente tinha Corações de Baipendi, que é um atendimento cardíaco, o município dando um atendimento de média e alta complexidade. E do ladinho tinha assim, no muro, escrito em vermelhinho, PSF, Programa Saúde da Família, e logo abaixo, Saúde Bucal. Então, essa estratégia Saúde da Família é uma nova ideia da legislação SUS. E o que a gente tem que saber? O que vocês precisam saber? O que vocês têm que ter em mente para quando forem atuar no direito médico, na saúde pública, quando o seu cliente sentar ali para fazer a reclamação, você tem que saber, opa, o município ele é obrigado a ter atenção básica. Então, o que é a atenção básica? Hoje, a atenção básica ela é um conjunto de ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, olha o tomógrafo lá em Búzios, tratamento, reabilitação. Lembra da referência e da contrarreferência? Redução de danos,
Manutenção da saúde. Ela é desenvolvida através de exercícios de práticas de cuidado e gestão, práticas essas democráticas e participativas. Toda vez que vocês ouvirem participativa, controle social, lembrem-se da 8142, Conselho de Saúde. No SUS, a atenção básica é o primeiro nível hierárquico e ela deve estar organizada. E hoje eu acabei com a minha voz manhã e tarde, lá vou eu de novo. Para o pessoal que está dormindo, para o pessoal que saiu. Para o pessoal que está cochilando, que foi no banheiro, que está vendo novela no celular. Ó, tem que estar organizado em todos os municípios. Então, os 5.341 municípios do Brasil são obrigados a terem atenção básica. Ela é baseada na realidade local. O que aquela população precisa? E aí lembra do tio Alexandre, lá, idosos, crianças, mulher. Qual é a realidade daquele município? Muitos idosos, vou dar um atendimento para idoso. Muitas crianças, o meu foco da saúde é a pediatria. Muitas mulheres, o meu foco é a saúde da mulher. Então, é baseada nessa realidade local. Ela considera os sujeitos nas suas singularidades, o que cada um tem, a complexidade de atendimento, a integridade e a inserção sociocultural. E aí a gente lembra dos 2 hospitais, Rondônia e Roraima. Isso é você trazer o paciente, trazer o paciente para você, para seguir no tratamento. A atenção básica ela é a principal porta de entrada do SUS. É através dele que o paciente começa a andar pela rede de atenção à saúde. Outro termo novo, RAS, Rede de Atenção à Saúde. E é idoso, e a mulher está no município dos idosos, veio para a rede de atenção. Então, os municípios, eles vão fazer esses encaminhamentos. A atenção básica ela vai se orientar pelos princípios do SUS, de universalidade, equidade, integridade, participação social, Conselho de Saúde 8142, hierarquização, e pelos seus princípios de acessibilidade. Então, o hospital tem que estar o mais próximo possível do paciente. O hospital não vai ter escadaria de 30 degraus para eu chegar na recepção. Ele tem que ser acessível, tem que ter rampa de acesso. Não pode estar lá no alto da montanha, 10.000 metros de altura. Vínculo. O paciente tem que criar vínculo com o profissional da saúde. Ô, dona Maria, ô, seu José, ô, doutor Alexandre, quanto tempo? Coordenação, quem manda, quem obedece. Continuidade no cuidado. Então, eu vou dar a garantia que o paciente vai ser atendido em todas as etapas. E não tem mais o que fazer. Cuidado paliativo. Territorialização é manter o paciente no seu território, o mais próximo possível da sua residência. Responsabilização, e aí a gente vai ver na aula de hoje o que cada ente é responsável, para quando o seu cliente chegar ali, você saber a quem processar. Ah, é município? Justiça Estadual. Ah, é Secretaria Estadual de Saúde? Opa! Justiça Estadual. Ah, é federal? Justiça. Perdão. Ah, é União? Justiça Federal. E humanização que a gente viu. Então, a legislação ela cria a RAS,
A rede de atenção à saúde. E o que é essa rede de atenção à saúde? É um local aonde eu vou dar o cuidado integral para a população, de acordo com a necessidade de saúde da população. Ó, de novo, o meu exemplo bobinho, tá? Então, de novo, muito idoso, então, geriatria. Ah, mas aqui eu também tenho idoso. Encaminha. Então, eu vou ver qual é a necessidade da população. Essa necessidade da população é o que eu vou fazer, é o que eu vou trazer para dentro do sistema. E quem vai me dizer isso é o Conselho de Saúde. As RAs constituem-se em arranjos organizativos que vão oferecer ações e serviços. Ações, cirurgia, consulta, serviço, vacinação, com diferentes configurações tecnológicas, missões assistenciais, tudo de forma complementar com a base territorial. São as regiões de saúde que a gente viu na aula passada. Os exemplos, lá Itaperuna, Macrosul, em Minas, e vão ter diversos atributos. Dentre os principais, a atenção básica estruturada como primeiro ponto de atenção. Então, a rede de atenção à saúde, a unidade básica de saúde, ela é a principal porta de entrada no sistema SUS. E o paciente, quando entra, ele vai ser atendido por uma equipe multidisciplinar, que vai atender toda a população daquele município, e de forma integrada e coordenada, dentro das necessidades de saúde da população. Essa RAS, ela também vai ter como atenção básica a função de contribuir para o funcionamento perfeito. De que forma? Tendo base. Então, eu sei aonde está o hospital, eu sei para onde eu vou correr, para onde eu vou me socorrer. Ela tem que ser resolutiva, ela tem que identificar o risco, ver o problema, qual é a necessidade, o que o indivíduo precisa, criando vínculo do médico com o paciente e dando autonomia a esse paciente. Autonomia em que sentido? Ele saber do seu problema de saúde, o que o SUS oferece para ele, quais medicamentos, quais tratamentos que ele tem acesso. Coordenar esse cuidado, elaborando, acompanhando, gerindo os projetos terapêuticos. Como assim projeto terapêutico? É fazer o acompanhamento e a organização do fluxo e contrafluxo. É o encaminhamento e o recebimento do paciente. Então, eu aqui quebrei a perna, rompi ligamento, faço a cirurgia aqui. Eu vou para cá com a referência, eu venho para cá com a referência e volto para o meu município de origem com a contrarreferência. Então, esses são os fluxos dos usuários. E ordenar as redes conhecendo as necessidades de saúde da população e a responsabilidade de cada um desses entes, de cada um desses municípios e estados que vão receber o paciente e encaminhar ele dentro da rede SUS. Temos também as responsabilidades, o que cada ente é responsável. Então, a legislação diz que os municípios e o Distrito Federal, eles têm a responsabilidade de atuar como gestor dos sistemas locais. Eles têm que cumprir os princípios da atenção básica e organizar a saúde pública dentro do seu território. Organizar de que forma? Construindo unidades hospitalares, tendo profissionais da saúde e dando o atendimento. Se não tem a capacidade financeira, encaminha para outro. Mas vocês vão ver que dinheiro é o que não falta.
Qual é a infraestrutura para essa atenção básica funcionar? Para a unidade básica de saúde funcionar? Para o PS, para o pronto-socorro funcionar? Para a UBS, Unidade Básica de Saúde? Para a RAS, Rede de Atenção à Saúde? A portaria estabelece itens necessários para o funcionamento da atenção básica nos municípios. Então, todo município tem que fazer o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Então, prefeituras, estados e a União têm que cadastrar todas as unidades básicas de saúde no Ministério da Saúde, para eu saber para onde eu encaminho, quem tem qual especialidade. Porque, às vezes, nesse município aqui, eu não sei qual é a especialidade desse. Quando eu sei, eu posso encaminhar. Eu tenho que ter equipe multiprofissional. E aí comecem a prestar atenção nisso. No hospital, eu não vou ter só médico e enfermeiro. Eu vou ter médico, enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário, técnico de higiene bucal, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, o bom e o maravilhoso agente comunitário de saúde. Se eu tenho a equipe multiprofissional, eu tenho que ter estrutura. Então, se eu tenho médico, eu tenho que ter o consultório médico. Se eu tenho dentista, eu tenho que ter o consultório odontológico. Se eu tenho um enfermeiro, eu tenho que ter o consultório de enfermagem. Eu vou ter que ter área de recepção desses pacientes, local para arquivo, sala de cuidado básico de enfermagem, sala de vacina, sanitários. E atenção, parece bobeira, parece besteira, mas olha o processo que dá. O profissional da saúde, ele não pode usar o mesmo banheiro, o mesmo sanitário da população. É uma questão de salubridade. Então, o profissional da saúde, ele vai ter que ter o seu sanitário em separado. A população não usa o sanitário do agente de saúde, do profissional de saúde. Veja, gente, se eu tenho médico, se eu tenho consultório médico, eu tenho que ter os equipamentos. Se eu tenho consultório odontológico e cirurgião dentista, eu tenho que ter a anestesia, eu tenho que ter o buticão, eu tenho que ter aquela cadeira de dentista. São os dois locais, eu falo isso em toda aula, os dois locais na galáxia que eu não consigo relaxar, eu sinto um cagaço miserável. É a cadeira do dentista, começa aquele... Rapaz, eu me borro de medo. E sentar para fazer exame de sangue. É botar o braço para tirar o sangue, gente, é virar a cara para lá e ficar num cagaço só, não olho nada. Mas é o que... Mas tem que ter. Se eu tenho consultório, eu tenho que ter os equipamentos. Avancei aqui. Garantia dos fluxos de referência e contrarreferência. Então, se o município está encaminhando, está com a referência, eu sou obrigado a ter a contrarreferência, a receber ele de volta. Eu vou ter aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem, ele vai ter que ter conhecimento e ele fez lá uma cirurgia ortopédica, tem que fazer fisioterapia. Mas eu não tenho fisioterapeuta aqui. Então, o meu enfermeiro, o meu técnico de enfermagem, ele tem que ter qualificação e capacidade para fazer o atendimento fisioterápico aqui. Estoque de insumos. Então, se eu vou ter consultório médico, cirurgião dentista, eu tenho que ter os insumos. Eu tenho que ter os medicamentos, eu tenho que ter a gaze, eu tenho que ter o bisturi, eu tenho que ter o estetoscópio, inclusive, e está ali, ó, incluindo os medicamentos. Então, o hospital público, ele é, por lei, obrigado a ter o medicamento e entregar para a população. Está na lei, está aí, ó.
Está aí a legislação. O seu cliente foi no hospital público, foi atendido, o médico dá uma receita, ó, se vira e vai procurar o remédio, nananinaná. Está ali, ó, tem que ter insumo para dar à população. E agora, parâmetros. E prestem atenção. As unidades básicas de saúde, de atenção à saúde, elas seguem alguns parâmetros. Então, se a prefeitura for construir uma unidade básica de saúde, um hospital, e lá naquele município ele não tem saúde da família, não tem ESF, não tem estratégia saúde da família, e é um município em grande centro urbano, ele tem que construir hospitalzão, hospital para atender 18 mil pessoas dentro daquele seu território. Agora, se ele tem no município estratégia saúde da família, é um grande centro urbano, se aquela prefeitura for construir um hospital, já não constrói hospitalzão, já constrói um hospital menor para atender 12 mil pessoas. Então, a estratégia saúde da família, a gente já começa a pensar assim, ela funciona para diminuir o atendimento no hospital. Porque a estratégia saúde da família, o agente comunitário de saúde, está lá na comunidade, atendendo a pessoa na sua residência. A ideia é evitar você trazer a população para o hospital. E os agentes comunitários de saúde, eles têm que cobrir 100% da população daquela localidade. Então, cada agente comunitário de saúde, ele vai ficar responsável por 750 pessoas. E cada equipe Estratégia Saúde da Família ou Programa Saúde da Família, PSF, eles vão contar com até 12 agentes comunitários da saúde. Então, cada equipe de Estratégia Saúde da Família comporta 12 agentes comunitários. E cada um dos agentes comunitários atende até 750 pessoas. E o que é essa tal estratégia saúde da família? Nós temos duas portarias, uma de 2006 e uma de 2011, que considerou que a estratégia saúde da família tem que ser incluído em todos os municípios. Para quê? Para gerar fortalecimento e organização da atenção básica. Então, a ESF, ela possibilita que os municípios se organizem de uma forma melhor nessa atenção primária da saúde. Eu tiro o médico de dentro do hospital e ele vai na comunidade. Ele cria vínculo com o morador. Ô, seu João, ô, dona Maria, ô, seu José, seu filho melhorou? Ele conhece o paciente, ele está ali na realidade da localidade. Realidade da localidade, até rimou. Então, quais são os objetivos dessa estratégia saúde da família? Foco na família. A produção do profissional da saúde, no processo de saúde e doença, é dentro da região da comunidade. Eu tenho a humanização, o acolhimento, o vínculo médico-paciente, o cuidado ao longo do tempo, porque você cria intimidade, você cria um relacionamento. E com isso você tem melhores ações de prevenção, promoção, tratamento e, principalmente, recuperação e manutenção da saúde. Eu tenho a integralidade do atendimento, porque eu vou ter um planejamento e uma coordenação melhor do cuidado. O médico está lá na comunidade, ó, precisa de saneamento, precisa disso, precisa daquilo. Trabalho em equipe. É o médico, é o enfermeiro e outros profissionais que a gente vai ver já já. Estimular a população a participar.
Participar como? 8142. Essas equipes Estratégia Saúde da Família, elas têm que ser compostas por, no mínimo, então a equipe ESF tem que ter, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família, ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista, ou técnico de enfermagem, e os ACS, agentes comunitários de saúde. E aí, dependendo da prefeitura, ela pode, de acordo com a necessidade da população, ela, prefeitura, acrescentar, por exemplo, profissionais de saúde bucal, cirurgião dentista, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal. E aí, qual é a recomendação no nosso país? É que cada equipe Estratégia Saúde da Família atenda até 4.000 pessoas. Pela OMS, seriam até 3.000, mas aqui a nossa lei determina que cada equipe Estratégia Saúde da Família atenda até 4.000 pessoas. E agora a mágica. De onde vem o dinheiro para isso tudo? O financiamento para a atenção básica, de onde o município tira a verba para a saúde pública, de 15% dos impostos, e também da verba da Seguridade Social que vem de Brasília. Além dessas duas verbas, para instalar a saúde, a atenção básica, o financiamento é de composição tripartite. Município bota dinheiro, o Estado bota dinheiro e a União bota dinheiro. Então, existem dois dinheiros fundamentais, que é o chamado PAB, Piso de Atenção Básica. Olha ali, ó, é um componente federal, é um dinheiro federal. Então, o município, além dos 15% do imposto e além da Seguridade Social, ele, município, o governo federal, eu quero botar aqui um PAB aqui, eu quero botar uma estratégia saúde da família, eu quero ampliar a minha atenção básica. Búzios tem um tomógrafo porque recebe o dinheiro de Brasília. Itaperuna tem aquele hospital maravilhoso porque o dinheiro vem de Brasília. São Caetano do Sul, Santa Maria, tem saúde pública maravilhosa. Por quê? Porque a verba vem de Brasília. O Macrosul tem aqueles hospitais todos. Por quê? Porque a verba vem de Brasília. Então, existe um tal de PAB, que é um dinheiro federal, e existem dois PABs, o PAB fixo e o PAB variável. Ou seja, o Pacto de Atenção Básica, ele traz como teto financeiro esses dois dinheiros. Ele pode ser composto pela soma desses dois dinheiros, um PAB fixo e um PAB variável. Então, lá no Pacto de Saúde, quando tem a reunião bipartite, sentou secretários para conversar, eu, secretário, vou botar no meu plano de saúde do município o que eu vou atender, quem eu vou atender. Então, da mesma forma que eu peço dinheiro e recebo, eu tenho que prestar conta do que eu estou recebendo. E aí começa a vir a maldade, porque essas contas elas vão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. E aí a gente pega aquele município da aula retrasada, onde se diz lá que faziam 4.139 AIHs.
Então, ó, aqui a gente está atendendo a beça, está todo mundo com descolamento de intestino, está saindo tudo perna abaixo. Então, esse Conselho Municipal vai dar o ok da verba. A verba de Brasília chegou e foi muito bem empregada. Então, esta verba que foi dita pelo Conselho, que foi muito bem empregada, esse relatório do Conselho de Saúde é encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado e para a Câmara Municipal, para os nobres vereadores verificarem se está tudo ok. E aí, se nós, população, não gritamos, se ficamos igual ovelhinha de cabecinha baixa, não funciona nada. E aí, o que é o PAP? Vocês estão sentados. Quem estiver em pé, senta. Quem estiver sentado, deita. Então, o PAB, ele foi criado pela Portaria 3.925, o piso de atenção básica, ele é um valor federal que tem uma parte fixa e uma parte variável. É o PAB fixo e o PAB variável. São dois dinheiros. O PAB fixo, os municípios recebem. Ele é calculado a partir da quantidade de população. Todo ano o Ministério da Saúde diz qual é o valor do PAB. Para 2024, foi R$ 10 por habitante. Então, de acordo com a quantidade de população do município, eu recebo essa verba de Brasília. Então, vejam, eu tenho também o PAB variável. Então, se eu, gestor, se eu, secretário de saúde, quiser estimular novos programas, por exemplo, saúde da família. Olha aí a estratégia saúde da família, de onde vem o dinheiro? Se eu quiser o agente comunitário da saúde, se eu quiser colocar no meu município saúde bucal, lembra lá em Baipendi? Se eu quiser compensação de especificidades regionais, então, aqui na minha região, eu tenho muita doença de Chagas, eu tenho muita malária, eu tenho muita esquistossomose, eu sou uma região de praia. Então, muita gente vem para cá, muito turista vem para cá, chega na praia às 8 da manhã e vai embora às 8 da noite, sai todo mundo com insolação. Então, eu preciso de um atendimento específico. Eu tenho muitos indígenas, saúde indígena. Eu tenho vários presídios, saúde no sistema penitenciário. O governo federal manda de R$ 23 a R$ 28 por habitante. Por habitante. Então, vejam, se eu quiser colocar estratégia saúde da família, o governo federal me manda R$ 23 por cada habitante do município. Isso se eu for um município meia bala, meia bomba, muquirana, que não presta conta, porque se eu prestar conta e mostrar, olha, atendi 10 mil, os 10 mil tiveram a alta hospitalar, ó, só 50 tiveram óbito. Então, se eu tenho um município de excelência, e aí você pega, a gente começa a ver, aqui em aula, Itaperuna, São Caetano do Sul, Santa Maria, são municípios que fazem e acontecem. Eles recebem mais verba. Esses recursos são repassados numa conta específica. Não é fundo nacional, fundo estadual e fundo municipal. É uma conta específica. Agora vejam. Facilitando maior controle e acompanhamento pelo Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde é que fiscaliza a verba. E aí, se no Conselho de Saúde só tem safado e muquirana, já viu, né? E aí, para a gente ter uma noção, pessoal que está aqui hoje, de Humaitá, Amazonas, de acordo com o IBGE, Humaitá tem 62.312 habitantes. Ano passado, Humaitá recebeu R$ 623.120. Ji-Paraná, aí galera de Ji-Paraná, 139.359 habitantes.
O município de vocês, a Secretaria Municipal de Saúde, recebeu R$ 1.393.590. Galera de Porto Velho recebeu, ano passado, R$ 5.148.370, só de PAB. Então, vejam, além do imposto de 15%, além da verba da Seguridade, se implementar a atenção básica, ainda recebeu mais esse dinheirinho. Aí não tem verba para a saúde está falida. Vocês estão vendo por quê? E aí eu faço muita brincadeira, mas isso é sério, gente. Por isso que eu falo, quando o gestor vier com essa palhaçada, é você virar, tu é safado, tu é ordinário, seu canalha, porque tá aí, ó, a verba existe, a verba vem de Brasília. Tá aí, gente. É lei. Isso no PAB fixo, que todo município recebe. Se ele ainda quiser colocar aqueles diferentões, ainda é pelo menos mais R$ 23. E aí, por isso que você pega município dando atendimento de alta complexidade. Agora, para eu receber esse tal PAB, eu tenho que ter plano de saúde municipal, ó, aprovado pelo Conselho de Saúde. O plano tem que ser atualizado todo ano e eu tenho que dizer o que eu estou fazendo com a verba. Aqui no nosso município, nós tivemos que internar 4.139 pessoas de um município de 12 mil habitantes e todo mundo teve descolamento intestinal. Olha, a gente gastou muito dinheiro com isso. Aí a gente começa a ver SUS que não funciona. Então, vocês, meus queridos e minhas queridas, se pensarem se enveredar para a saúde pública, se pensarem em ser defensores públicos, procuradores de município, olha a informação que vocês estão tendo. Tem que ter relatório de gestão, prestar contas, o que eu fiz com o dinheiro, aonde eu botei o dinheiro, porque esse dinheiro vem anualmente. Agora, quem aprova as contas? Olha ali sublinhado. Conselho Municipal de Saúde. E aí vocês estão vendo, porque quase ninguém divulga eleição para Conselho de Saúde, município que é só muquirana, não divulga, porque só bota ali amigo. É amigo para dar aval para tudo. Então, esses valores do PAB, eles são corrigidos anualmente. Se o município não atingir a meta que falou que ia ter lá no plano de saúde, a torneirinha é fechada. Mas se eu justificar, olha, eu não cumpri a meta porque eu tive um surto disso, porque eu tive uma enchente, porque eu tive aquilo, se justificar, a verba continua vindo. Bom, além da estratégia saúde da família, se o município quiser, para ampliar mais ainda a atenção básica, ele pode instalar, ele pode criar o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O que é esse NASF? Ele vai ter como objetivo, ele é da Portaria 154 de 2008, ele tem como objetivo ampliar ainda mais essa atenção básica. O NASF ele é constituído por profissionais de diferentes áreas, que vão atuar em parceria com a estratégia saúde da família, compartilhando os seus saberes. Tem como premissa o NASF, ele não é porta de entrada. Então, o paciente não vai no NASF. A estratégia saúde da família encaminha para o NASF. O NASF tem a responsabilidade compartilhada com a equipe Estratégia Saúde da Família. Ele faz, o NASF, a revisão da prática do encaminhamento. Então, o médico ele ficou com uma dúvida. Vou encaminhar para o hospital ou não encaminho? Ô, NASF, me dá um auxílio aqui. O que você acha?
Então, ele revisa essa prática de encaminhamento. E ele faz a integralidade do cuidado, tanto físico quanto mental, da população. Bom, a portaria, a 134, ela fala que existem 2 tipos de NASF. Na realidade, são 3. O que é o NASF tipo 1? Então, eu vou receber um dinheiro de Brasília para construir um local aonde eu vou ter, além do médico, do enfermeiro, do higiene, do saúde bucal lá da ESF, eu posso contratar também assistente social, professor de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, acupunturista, ginecologista, homeopata, pediatra, psiquiatra, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então, eu vou colocar, no mínimo, 5 profissionais. Não coincidentes. Eu não posso botar 2 psicólogos, 3 homeopatas, não. Tem que ser pelo menos um de cada um desses. E esse NASF1, que é para município grande, ele vai atender de 5 a, no máximo, 9 estratégias de saúde da família. O NASF2 vão ser 3 profissionais. É para um município menor. Vai atender de 3 a 4 equipes estratégia saúde da família. Por isso que a lei fala em 2. Mas nós temos um terceiro NASF, que é para município muito pequeno. Então, também vou escolher 3 profissionais, mas para de 1 a 2 equipes estratégia saúde da família. Eles funcionam em horário coincidente com a estratégia saúde da família. Cada núcleo é cadastrado em uma única unidade de saúde. E o din-din para implantar isso? O governo federal manda a verba. Eu primeiro tenho a estratégia saúde da família. Eu posso ter ESF sem ter NASF, mas não posso ter NASF sem ter ESF. Então, eu primeiro tenho que implantar a estratégia saúde da família para depois implantar o NASF. E aí, vejam, eu tenho que conversar na minha bipartite, município e estado, secretário municipal e secretário estadual vão conversar. E aí o dinheiro para isso? Bom, se eu vou colocar o NASF1, e aí vejam, estratégia saúde da família é médico lá na comunidade. NASF é casinha, eu vou construir um local. Então, eu quero implantar. O governo federal, quero botar um NASF aqui no meu município. O governo federal manda R$20 mil em 2 parcelas para construir casinha. E todo mês o governo federal manda R$20 mil. E aí, veja, vou voltar aqui, ó. NASF1, não são 5 profissionais? Se o governo federal manda 20 mil, 20 mil divididos por 5, cada um deles recebe R$4 mil por mês. Se eu quero botar o NASF2, é menor. Então, o governo federal manda R$12 mil para eu construir casinha e me manda todo mês R$12 mil para eu pagar. Não são 3 profissionais? Cada um recebe R$4 mil por mês. E para o NASF3, R$8 mil para construir casinha e mais R$8 mil para manter os profissionais, de 1 a 2. Então, se eu tiver 2, R$4 mil. Vamos falar de outra legislação, que é o Pacto pela Saúde. É a Portaria 399. O pacto ele traz a ideia do princípio da regionalização, criar regiões de saúde.
e fazer com que a população tenha em mente que o SUS é algo que funciona, é viável. Fomentar na cabeça da população a defesa do SUS, além do Pacto pela Vida e o Pacto de Gestão. Então, o que é o Pacto em Defesa do SUS? Ele traz 7 princípios, mas aqui eu falo só de 2, que é gerar mobilização social. É a população entender que o SUS funciona e que é bom, e elaborar e divulgar essa Carta dos Direitos e Deveres dos Usuários do SUS. O Pacto pela Vida é o compromisso dos gestores, secretário municipal, estadual e ministro da Saúde, a criar prioridades de atendimento, saúde do idoso, controle de câncer de colo de útero e mama. Por isso que a gente tem Outubro Rosa, Setembro Amarelo, não sei o que azul, não sei o que do não sei o que lá. Redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento das respostas às doenças emergentes, fortalecimento da atenção básica. E o pacto de gestão é gerar, é colocar na cabeça dos gestores as suas responsabilidades. Elas não podem ser concorrentes. Então, eu não vou ter campanha de vacinação da gripe no município, no estado e na União em datas diferentes. Eu vou fazer na mesma data. Perdão, eu não vou fazer campanha de vacinação da gripe nos 3 entes, em 3 datas diferentes. Eu faço uma campanha só de vacinação da gripe no município, e o Estado faz outra, a União faz outra. Ou seja, quem é responsável pelo quê? Isso tudo através de um termo de compromisso assinado, com prazo, com meta, o que cada um vai fazer. A maioria dos recursos é federal. Então, o governo federal vai repassar dinheiros, exceto para assistência farmacêutica, que é uma conta específica. Então, vejam, meus queridos, além dos 15% de imposto, além da verba da Seguridade Social, além do PAB fixo que todo município recebe, se o município pedir para Brasília, ele ainda pode receber 5 outros dinheiros para atenção básica, que a gente acabou de ver, PAB fixo e PAB variável. Média e alta complexidade. O governo federal, eu quero botar tomógrafo aqui, ó. Eu quero fazer cirurgia bariátrica. Lembram da aula passada, o hospital lá em Paraíba do Sul, o Elefante Branco, que virou um hospital de traumato-ortopedia? O governo federal manda verba. Vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, ambiental, vigilância sanitária, os fumacês, os mata-mosquito. Aqui no Rio de Janeiro tinha beça para controlar dengue, pragas. Assistência farmacêutica. O governo federal manda dinheiro para o componente básico. Então, quando o seu cliente sentar ali e disser para você que não teve o remédio da farmácia do Hospital do SUS, está aqui, ó. Existe verba para isso. Componente estratégico é aquele medicamento diferenciado, é a vacina, é o soro da picada de cobra. Esse é o componente estratégico. Medicamento de dispensação especial é a picada de escorpião. E, pasmem, o governo federal ainda manda dinheiro para a gestão. Então, se o município quiser dar curso, olha ali, ó, educação em saúde, o governo federal manda dinheiro para que o enfermeiro, para que o médico do município faça curso. E todas as secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Saúde têm que ter nos seus sites cursos de educação em saúde. E para a gente finalizar, a última legislação que a gente tem é
nós temos a legislação, o decreto 7.508, que fala de duas situações, o RENAME e o RENASES. Então, o que é o RENAME e o RENASES? O RENAME é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Então, tudo que o SUS oferece está numa relação. São todas as ações, os procedimentos que o SUS oferece. E essa relação ela é atualizada a cada 2 anos. Então, quando você vê assim, o governo federal agora está fazendo cirurgia bariátrica. Oh, o governo é muito bom. Não, ele não é muito bom, ele é obrigado por lei a cada 2 anos oferecer um novo procedimento. Municípios e estados também podem ter responsabilidades, ter as suas listagens RENASES, oferecer serviços de saúde de forma complementar. E temos o RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Então, quando o seu cliente sentar ali e disser para você que não recebeu o medicamento na farmácia do hospital, ou se ele quiser um medicamento XYZ, o SUS é obrigado a dar o medicamento. Mas esse medicamento ele tem que estar no FTN, Formulário Terapêutico Nacional. Ou seja, a cada 2 anos, o governo federal agora está dando de graça remédio para hipertensão. Não é dar remédio de graça. Esse remédio ele tem que ser dado da seguinte forma: o medicamento ele tem que chegar para o paciente de forma que ele vai receber o medicamento e esse medicamento que ele recebe está na listagem. Então, esse medicamento, estavam me avisando aqui que vão desligar a luz do prédio 10 horas da noite, ainda bem que a nossa aula acaba mais cedo. Já pensou ficar aqui no escuro? Misericórdia. Então, esse medicamento, ele está lá na listagem. Ele está lá na listagem e eu sou obrigado, ente público, a cada 2 anos, atualizar. Então, como que eu recebo esse medicamento? Qual é os requisitos para quando o seu cliente chegar ali e sentar, você ter isso na ponta da língua? O paciente SUS, ele para receber o medicamento do ente público, ele tem que ser... Ih, peraí que minha câmera aqui balançou aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Ih, ficou muito lá para cima. Pronto, deixa eu vir para cá. Tá aqui. Então, ele tem que ter ido no Hospital SUS. Ele tem que ter sido atendido por médico do SUS. A receita tem que ser de médico do SUS. Esse medicamento tem que estar na listagem, no RENAME. E, principalmente, ele vai retirar esse medicamento no hospital público. Pessoal, com isso eu encerro o que seria essa nossa última aula. Eu deixo ali o link para a Carta dos Direitos e Deveres do Profissional da Saúde. Se vocês tiverem curiosidade sobre o PAB, tem ali a informação dele. Eu vou ver aqui o nosso chat. Já vou abrir aqui os microfones aqui. E vamos lá no chat ver o que vocês me perguntaram e tirar as dúvidas de vocês. Gente, tem pergunta pra caramba que é hoje. Oba, que legal. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, música mexicana. Ih, foi isso mesmo. Paraná, paraná, paraná. Pam, 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 pam. Acabei de chegar. Sobre o que é esta reunião? Samuel, reunião. Nós tivemos aqui uma reunião hoje, que nós chegamos ao consenso. Não, que reunião? Hospital Bom Pastor Guajará Mirim, isso aí, Concilda. Samuel, nessa de classificação dos riscos, pode ocorrer de no decorrer do atendimento, pode agravar. Sim, e aí por isso que não é qualquer profissional, é um que tenha experiência e conhecimento. Não, não posso passar mal, não. Hoje de tarde eu perdi a voz. Até travou o meu áudio.
Samuel, ter um olhar mais atento à necessidade do que precisa sobre o que... Isso aí, Samuel, é isso mesmo. Professor, não estou conseguindo agendar a avaliação. O prazo era até o dia 24, porém não está disponível. Éder, entre em contato com a professora Rayane. É a nossa tutora e envie essa mensagem para ela, tá? O prazo foi estendido. Ô, Samuel, já me ajudou aí, ó. Valeu, ó. Já foi estendido. Boa noite, professor. O senhor fará aula de revisão para a prova? Não, a gente não vai ter mais aula de revisão. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tenham a partir da semana que vem, é só me chamar aqui e aí a gente conversa. Samuel, ginecologista, psicóloga, faz total sentido. Não se expor a possíveis contaminações. É isso aí, com certeza. O médico ainda fala, ops, errei a veia, vontade de se levantar. Rapaz, nem me fala, eu me borro de medo, eu nem olho, eu fico assim com a cara para o lado. Qualificação comprovada é o CRM, né? Isso. Cara, eu também tenho medo de agulha. Jocilene, né? Jocilene, tu não imagina, eu não tenho medo, eu me borro, eu não posso nem olhar. Samuel, tem que ter mesmo. Se a pessoa errar e injetar ar na sua veia, você morre. Nem ar, água. Samuel, fiquei imaginando o médico tentando explicar no conselho de ética embasado que ele se relacionou com o paciente por conta dessa portaria, que trata da estratégia para o fortalecimento. Ah, meu Deus, Samuel, que isso, que horror. É para estar feliz, não está? Está certo. Professor, esse financiamento ele é associado naquela situação em que o juiz nomeia em uma ação judicial um perito médico para avaliar determinado parte para dar um laudo. Ah, tá, já expliquei. Então tá. Travou o seu áudio na hora que falou sobre o valor fixo do município. Então, Samuel, o PAB fixo, no ano passado, 2024, foi R$ 10 para cada município. E a cada ano tem ali o link ali do PAB fixo, ó, a cada ano o governo federal mexe nesse valor. Samuel, é muito dinheiro, levando em consideração que nem tudo cidadão é muito dinheiro, e aí aquela musiquinha da Gal Costa, onde está o dinheiro? Gato comeu, e ninguém viu, infelizmente. Coragem de falar uma coisa dessa. Aos futuros desembargadores aqui nessa sala, por favor, passem a canetada nessa galera. Essa correlação do PAB fixo, ela pode ocorrer, a correção mediante... depende da capacidade de atender. O PAB fixo é para todo mundo. O variável é que ele vai de 23 a 28, dependendo de como o município está atendendo, tá? Claudinei, hoje está aparecendo tanta lei, portaria civil, que está começando a dar medo dessa prova. Não, Claudinei, é tranquilo, não se preocupa não. Me pergunto como vai ser essa revisão de estudos. É muita coisa. Samuel, é tranquilíssimo. Hoje só que nós falamos de 4 legislações. Para facilitar a revisão, é só o professor fazer com base nas perguntas da prova. Dúvida só na prova. Ai, meu Deus do céu. Professor, até que dia serão as suas aulas? Vi que no Canva já está 100%. Hoje encerraram-se as aulas teóricas. Eu continuo aqui até o final do semestre. Toda quinta-feira eu abro a turma. Quem tiver dúvida pode me fazer pergunta. Eu vou, ao longo desses próximos encontros, colocar reportagens. Quem quiser assistir, tranquilo. Quem não quiser nem aparecer, não tem cobrança de nada, tá, pessoal? Agora, só as provas. Samuel, só as provas. Janaíra, professor, como que fica o caso do paciente precisar de medicação e o hospital municipal falar que não tem? Que o paciente, se quiser que vá comprar, não pode falar isso, Janaíra. Está ali a legislação. O hospital é obrigado a ter o medicamento. Não tem? Justiça. O paciente paga, guarda a nota e depois vai cobrar da Secretaria Municipal de Saúde. Aí já sabem, né? Faz a ligação de vídeo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Claudinei, falando em legislação sobre a saúde, há algum de relevância de 2016 para cá? Não. Todos os que a gente viu foram até antes de 2016. As mudanças foram as portarias de Rename e Renases. Bom, de chat está liberado aqui. Alguém quer abrir o microfone, fazer pergunta? Esse é o momento, pessoal.
Pessoal, sem perguntas, pessoal. Então, com isso eu dou esta aula, então, por encerrada. Obrigado a todos. Uma excelente fim. Uma não, né? Um excelente. Já ia escrever uma excelente, não, né? É um excelente fim de noite. Bom final de semana. Opa, semana não. Bom final de semana a todos. E eu agradeço, pessoal, a presença de todos vocês. Desculpa aí o meu jeito assim, meio falastrão aí, meio brincalhão de dar aula. Mais uma vez, temos ali o QR Code de avaliação. Se vocês quiserem, pode avaliar lá. É o momento para falar, para xingar, para esculachar. Mas espero que vocês tenham gostado das aulas. Espero que tenha sido de grande valia para vocês, que vocês tenham aprendido e que gostem e se interessem pela área. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí a todos vocês pela presença, pela participação e nos vemos aí em outras matérias, em outros encontros. Pessoal, boa noite a todos, muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigado aí pela presença de todos vocês, tá?